tá bom? Então, avançando aqui nas questões, questão número 2, né, a prova aí dos Correios para analista de sistemas, onde diz o seguinte: a respeito da arquitetura TCP/IP e OSI, julgo o quesito seguinte, onde a camada de aplicação da arquitetura TCP/IP equivale às camadas de aplicação, apresentação e sessão da arquitetura OSI. Nós não falamos do TCP/IP aqui ainda, né, pessoal? Mas apenas para situá-los, né? Claro que alguns também já conhecem esse assunto, né? Esta questão aqui está correta, né? Realmente, no modelo TCP/IP, né, as camadas aqui, né, de apresentação, sessão e aplicação são convertidas em uma só, ok? Então, apresentação, sessão, mas vira uma coisa só, tá? Elas viram aí, na verdade, né, a camada de aplicação. As funções dessa camada, pessoal, elas somem, né, da camada de apresentação e sessão? Claro que não. Elas apenas ficam fundidas em uma única camada. Você percebe isso, né? Eu falei para vocês. A camada de apresentação, ela faz o quê? Ela faz criptografia, ela faz compressão, né? Esses serviços você consegue fazer na sua aplicação, né? Por exemplo, compressão. Compressão é muito utilizada naquele programa, né? O WinRAR, né? Ou então o WinZip. Tá bom? Isso você faz na camada de aplicação, por exemplo. Ok? Então, questão número 2, correta. No que refere a redes de transmissão de dados, agora na terceira questão, julgue os itens subsequentes. A camada de apresentação do modelo OSI pode executar funções como criptografia e compressão de dados. Foi o que a gente acabou de discutir aqui, né, pessoal? Então, questão certa, né, sem dúvida nenhuma em relação a isso. Uma função também da camada aí de apresentação é no tocante à codificação de dados, né, não somente compressão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que, por exemplo, as codificações de vídeo e de áudio, né, ou imagem como o JPEG, elas são feitas aqui nesta camada. Tá? Ou seja, por exemplo, o JPEG, você já deve ter percebido que quando você abre uma figura na web, às vezes essa figura não abre, né, com a sua resolução máxima, né, ela fica toda quadriculada. Depois que ela vai aí afinando, né, fazendo o ajuste fino daquela figura para que você enxergue ela numa definição melhor. Tá? Isso é uma função da camada de apresentação. Tá bom? Ou seja, isso é uma função do JPEG. Outros exemplos também de codificação de dados uma codificação textual, né, uma codificação aqui de ASCII, ou então BCDIC. E a mais utilizada hoje em correio, né, correio eletrônico, né, Unicode. Também aí são vinculadas à camada de apresentação, tá bom? Você consegue ver essa camada de apresentação, né, o conceito dessa camada de apresentação muito bem quando você, por exemplo, pega um arquivo do Word, né, aquele famoso arquivo lá, docx, né? Pega esse arquivo docx e abre lá no WordPad, por exemplo, aquela ferramenta antiga lá de edição de texto do Windows. O que vai acontecer? Ela vai abrir? Vai abrir. Vai abrir corretamente? Não. Por quê? Porque o WordPad não tem capacidade de converter aquela informação da camada de apresentação até a camada de aplicação. Por isso que fica aquele texto todo maluco lá, que nada mais são do que a codificação aí de camada de apresentação, como ASCII, BCDIC e Unicode. Ok? Vamos avançar então. Quanto ao modelo de referência OSI, já na quarta questão, né, o modelo OSI é organizado em camadas, cada uma encapsulando uma abstração e suas respectivas funcionalidades. A questão ela está sendo bem didática, tá? Ela está dizendo que cada camada no modelo OSI, das 7 camadas, dentro dela você tem uma função específica. Tá? Perfeito. Realmente, cada camada tem uma função específica. Ele não especifica com detalhes como fazer isso. Tá? Ele dá apenas um modelo teórico de como proceder.
Tá? É isso que a questão está falando. Organizado em camadas, com cada camada aí encapsulando uma abstração que o modelo não define, tá? Com suas respectivas funcionalidades. Questão correta, né? Questão didática. Tá? Mais uma questão aqui. A quinta questão. As camadas OSI oferecem, em geral, serviços orientados ou não à conexão. Porém, algumas camadas podem também oferecer multiplexação como um serviço adicional. O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. As camadas OSI oferecem, em geral, serviços orientados ou não à conexão. Perfeito. Realmente oferece. A camada de rede e a camada de transporte podem oferecer esses dois serviços. O que é usado na suíte TCP/IP hoje, né, na camada de rede ou IP, que é um serviço não orientado à conexão, e na camada de transporte, basicamente o TCP orientado à conexão e o UDP não orientado à conexão. Tá bom? Porém, algumas camadas podem também oferecer multiplexação como um serviço adicional. Tá? Você é engenheiro de telecomunicações, né, engenheiro elétrico, né, talvez até o analista de sistemas também conheça isso, técnicos em telecomunicações devem conhecer com bastante autoridade, que a multiplexação normalmente ela está vinculada, né, na camada física. Ou seja, você tem vários métodos de transmissão de dados, né, como por exemplo aqui o TDM, que é um tipo de multiplexação, né, que é o Time Division Multiplexing. Você também tem, por exemplo, além do TDM, o FDM, né, o Frequency Division Multiplexing, que deriva, né, do FDM o Orthogonal Frequency Division Multiplexing, né, que é a multiplexação aí usada, né, para rede sem fio, por exemplo, né, tanto 802.11, né, quanto para o IMAX, tanto para telefonia aí, melhor telefonia não, tanto para a TV digital. Tá bom? Então, a gente pensa logo que o serviço de multiplexação somente uma camada oferece. O que em rede de computadores não é verdade. Tá? Uma outra camada que é considerada como uma oferecedora de serviço de multiplexação, a camada de transporte. Ok? O que é multiplexação na camada de transporte? Na camada de transporte, perdão, para você se comunicar com a camada superior dela, neste caso aqui a seção, a gente precisa aqui do conceito de portas. Ok? O ato de você separar o serviço que chega na camada de transporte para suas respectivas portas e organizar isso, né, dinamicamente, também é considerado em redes de computadores como um serviço de multiplexação. Ok? Então, por causa disso, a gente pode dizer que a questão ela está correta. Tá bom? Porque realmente algumas camadas também podem oferecer multiplexação. A camada de transporte e a camada física, sem problema nenhum. Tudo bem? Ok, vamos avançar então. Sexta questão, da ANAC, de 2009, questão adaptada. Controle de diálogo, gerenciamento de token e sincronização são exemplos de serviços providos pela camada de transporte. Certo ou errado, pessoal? Ele foi extremamente didático nessa questão, mas a questão está errada. A questão estaria perfeita se ele removesse aqui transporte e colocasse qual camada, pessoal? Pensa aí comigo. Seção, né? É isso aí. Camada de seção. Camada de seção realmente faz esse controle de diálogo entre as aplicações e as literaturas também insistem nesse conceito de gerenciamento de token. Tá bom? Ou seja, quando você falar em camada de seção, em prova de concurso, muito provavelmente aí eles vão citar um desses três fatores: controle de diálogo, gerenciamento de token e sincronização.
Tá? Várias literaturas usam esses mesmos termos. Tá, ok? Inclusive, o nosso livro marrom lá do William Stallings usa justamente esses 3 fatores. Tá bom? Então, por isso, questão errada. O conceito está correto, mas a camada está errada.